O homem vira a página, cheira e afaga o papel e depois mergulha na leitura. Ele usa uma camisa simples, de manga comprida, tão desbotada que é difícil distinguir a cor. A calça de algodão, cinza e velha, está coberta de manchas suaves e do pó das ruas de Gaza. As sandálias de couro estão tão surradas quanto o resto da roupa. O mundo parece suspenso ao redor dele. Dedos compridos, magros, quase tortos, tocam o papel, acariciam as palavras. Tem a aparência dos dedos daqueles que viram páginas sem cessar. Perto dele há um copo trincado com algo que parece ser chá e que o homem beberica em goles curtos. Bebe devagar, distraído. Tem o paladar certamente acostumado ao gosto singular que faz parte do cotidiano da cidade. De vez em quando, o homem ajeita os óculos. Ele não vê você, embora você esteja a uns 10 metros de distância, ajoelhado, observando-o em segredo há um tempo. Você ainda não tirou a foto. Tem medo de interromper aquele momento de serenidade. Essa cena contém tudo. Tudo que Gaza se tornou. Um velho livreiro, ainda agarrado aos livros, que lê a apenas alguns passos das ruínas, como se as palavras pudessem salvá-lo do barulho, do sofrimento, da morte lenta da cidade. E você pensa que é isso? Essa é a verdadeira imagem. Não precisa procurar em outro lugar, está aqui, diante de você. Quando, enfim, decide apertar o botão da máquina fotográfica, uma sombra projetada no livro revela sua presença. O homem ergue a cabeça devagar, sorri. Você tenta dizer, por meio de gestos, que gostaria de fotografá-lo. É então que ele responde em um francês fluente, clássico, um pouco antiquado. O senhor sabe que uma foto não é coisa pouca. Eu não o conheço, o senhor não me conhece. Talvez seja mais cortês dedicarmos um tempo a nos conhecermos. O homem o convida a sentar-se junto dele. Devagar, deixa o livro de lado e oferece ao visitante um copo de chá. Seria uma honra se o senhor aceitasse tomar esse chá comigo. Eu li um pequeno trecho das páginas iniciais do romance que trago hoje, O Livreiro de Gaza, da autoria de Rashid Benzini, editora Intrínseca. Um romance comovente que me trouxe ternura em meio a uma situação tão terrível que é a guerra em Gaza. Eu compilei uma série de escritos sobre esse livro, porque entendi que talvez fosse a melhor forma de falar sobre ele. Vou começar falando sobre o autor, Rashid Benzini, este jovem
Ele nasceu em 1971 em Kenitra, Marrocos, e é um dos cientistas políticos e estudiosos islâmicos mais respeitados da Europa. É figura de destaque do islamismo liberal, aberto ao diálogo entre religiões. Tem várias obras aclamadas tanto pelos leitores como pela crítica. E foi premiado com o Grande Prêmio do Romance Mestiço. Mas não menosprezem a expressão mestiço. Aqui ela significa obras que destacam a diversidade cultural, a miscigenação e o cruzamento de identidades. O Livreiro de Gaza é uma história que mostra como os livros podem ser revolucionários, mesmo nos cenários mais devastadores. Com poucas páginas, a minha edição tem 109 páginas. 109? Deixe-me ver. 109 páginas. A obra não pretende ser nem um relato da guerra, nem um manual de sobrevivência. Deixe-me ver, porque eu anotei aqui. Um relato de sobrevivência. É um livro, portanto, de leitura rápida, daqueles para serem lidos em um dia, talvez, mas cuja reflexão perdura por algum tempo. A dor retratada aqui é pintada com traços muito poéticos. E, ao término da leitura, nós entendemos que talvez os livros não mudem o mundo diretamente, mas podem tornar as vidas um pouco melhores. É um retrato sensível da vida de um refugiado palestino em meio ao caos, de um conflito que nós sabemos parece não ter fim entre israelenses e palestinos. Aqui, o olhar do autor é menos para as questões geopolíticas e mais para os dramas que atingem as pessoas comuns marcadas pela guerra. Aquele trecho que eu li mostra o encontro entre um fotógrafo ocidental e o livreiro de Gaza. E a história é narrada por esse fotógrafo que está em Gaza, registrando as imagens da guerra em meio às ruínas. E, em determinado momento, ele encontra esse senhor sentado na porta de uma pequena livraria, lendo tranquilamente um livro, e acredita que encontrou ali a imagem perfeita para a foto que ele pretendia tirar. Em qualquer outro lugar, ver este velho senhor sentado à porta de uma livraria lendo um livro seria uma cena poética, ou talvez uma cena comum do cotidiano, um livreiro em seu ofício. Em Gaza, porém, em meio à destruição, em meio à guerra, em meio aos escombros, é um ato de resistência tão poderoso quanto silencioso. Bem, o fotógrafo, surpreso com aquela imagem, né, ele pede para retratar este ancião, mas o ancião
deseja que, antes de ser retratado, o fotógrafo conhecesse a sua história, e assim acaba nascendo entre os dois uma amizade. Esse senhor, que é o livreiro do título da obra, então compartilha com o fotógrafo a sua trajetória como refugiado de guerra. E aí, nesse relato, nós vamos então encontrar questões familiares, amizades, perdas, dificuldades e também a grande resiliência daqueles que precisam continuar vivendo nesse cenário tão violento. O foco do livro parece estar justamente nesse contraste: a serenidade do velho em contrapartida com o caos ao redor, a permanência dos livros em meio à impermanência das coisas. O fotógrafo, na verdade, como ele é do Ocidente, ele revela, de certa forma, ele personifica, de certa forma, o nosso olhar, o olhar do Ocidente, que precisa ver além das aparências, que precisa entender que há uma história atrás de cada pessoa, atrás de cada situação, atrás de cada imagem. E é o livreiro quem vai trazer para ele, para o fotógrafo, a importância da escuta, porque ele diz assim: o senhor não concorda que um retrato é melhor se soubermos o que há por trás dele? Então, essa narrativa que parece ser muito simples, um velho livreiro contando sobre a sua vida, ela, na verdade, ela tem várias camadas, porque essas falas desse livreiro revelam não apenas a sua vida, mas a história de um povo, a história de um povo que sofre do êxodo à prisão, do engajamento político à desilusão, e tratando dessas questões do velho fotógrafo, desculpem, do velho livreiro, que vão do êxodo à prisão, do engajamento político à desilusão, das crianças que são dilaceradas pelas perdas, esse autor vai construir uma história da Palestina que não deseja ser vista como uma história de vitimismo, um vitimismo raro, mas que pretende nos apresentar a complexidade de uma existência mesmo sitiada. A potência das palavras é algo muito importante nesse livro. Numa das pesquisas que eu fiz na internet, eu li o seguinte: que no momento em que as bombas parecem ditar o ritmo do mundo, o livreiro nos lembra que os livros não são fuga, são, ao contrário, ferramentas para habitar a realidade com mais lucidez, com mais humanidade. Ler em Gaza não é um privilégio, é uma trincheira. É o gesto de quem recusa ser reduzido a vítima ou número, de quem insiste na própria subjetividade contra todas as forças que tentam apagá-la. O que temos, então, aqui, no final de tudo, é
como se o autor estivesse nos mostrando uma ferida aberta, mas essa ferida nos é mostrada com tamanha delicadeza que a dor que a guerra causa nos homens é mostrada sem abrir mão da beleza e nem da esperança encontrada nos livros. É uma leitura muito impactante, muito interessante, que vai nos mostrar que é possível existir afeto em meio ao caos. O livreiro é alguém extremamente apaixonado pelos livros e em alguns momentos, inclusive, ele nem se preocupa em vendê-los. Ele os dá a quem entra na sua livraria. E temos a percepção de que, ao doar esses livros, o livreiro parece estar também compartilhando a sua esperança, a imaginação, essa imaginação como uma forma de nós podermos nos refugiar e encontrar uma forma de trabalhar com a dor. Quando a leitura é terminada, não existe consolo, mas eu creio que existe a certeza de que a literatura, as histórias, o livro, eles, além de tudo aquilo que a gente sabe que a literatura faz, ele também é uma forma de salvação, uma forma de escapar de terríveis realidades, uma forma de construir esperanças, uma forma de reconhecer que também a literatura é poderosa para nos ajudar a enfrentar situações tão difíceis, como aqui no caso, uma guerra. Eu recomendo muito esse livro. Ele é um pouco lento, ele é fragmentado, ele não tem grandes acontecimentos, mas essa lentidão do livro me parece ser proposital, né, como se fossem pausas para respirar em meio à violência da guerra. Nós temos um alto teor poético, um impacto emocional muito grande e, enfim, é um livro que é muito bonito e que, como diz aqui um dos textos que eu encontrei na internet, deixe-me achar aqui, diz o seguinte: Benzini escreve com a delicadeza de quem sabe que está manuseando feridas abertas, mas também com a firmeza de quem recusa o silêncio. Seu livreiro não é um herói romântico, é um homem comum fazendo o que pode com o que tem: livros, memórias, uma cadeira na calçada e a paciência de quem aprendeu a esperar. E talvez seja essa a maior lição deste livro, que a revolução mais silenciosa
é a daquele que continua lendo quando tudo ao redor tenta convencê-lo de que ler é inútil. Que a resistência não precisa ser barulhenta para ser verdadeira, e que um retrato, como a vida, só ganha sentido quando sabemos a história que há por trás dele. Então, a minha recomendação hoje, para aqueles que gostam de romances, é O Livreiro de Gaza, da autoria de Rashid Benzine, editora Intrínseca. Desculpem o vídeo tão demorado, mas o livro merece.